O Fanon é um psicanalista, né, e filósofo, né, ele vai falar que o negro, né, é uma invenção do branco. Do branco europeu, colonizador, né, que inventou o negro. E o negro, por sua vez, ele inventa a negritude, que aonde a minha história foi silenciada, eu tenho uma necessidade de buscá-la, de entender, né? Por isso a questão da representatividade, né? Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta. Como vocês já sabem, quem ainda não sabe, vai dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Esse mês a gente está trazendo convidados. Como é o mês da consciência negra, a gente está trazendo temas da temática da negritude, do homem negro, da mulher negra e os projetos que essas pessoas incríveis estão fazendo. Então hoje a gente trouxe mais uma convidada, que a gente já vai apresentar ela. Primeiro me apresentando, quem ainda não me conhece, eu sou a Natália. Sou psicóloga, faço mestrado em psicologia da saúde e trabalho principalmente com temáticas de violência contra a mulher. Bom, espero que você já esteja muito à vontade com a gente, já conheça a gente, já siga, já tenha visto todos os vídeos. Mas caso não tenha feito, por favor, faça. Eu sou a Natália, sou formada em Direito, faço pós em Direito Penal e Direito de Família. E a gente está esse mês maravilhoso, com um monte de convidados assim que eu estou amando. E são projetos de vida, né? E aí eu queria que você, essa nossa convidada de hoje, queria que você se apresentasse, falasse de você, o que você quiser falar e dividir. Ok. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Meu nome é Vândia, eu sou psicóloga. Eu me formei na Universidade Católica de Santos, no ano de 2007. E logo depois eu passei num concurso e fui realizar um programa do Estado de São Paulo, chamado Programa de Aprimoramento Profissional, aonde eu fiz a minha especialização em psicologia hospitalar, né? Então, desde esse momento, eu já comecei a perceber, né, algumas coisas, no mínimo, estranhas, né, dentro de um hospital estadual, no âmbito do SUS, né? E aí, eu acho que dá para a gente falar sobre a questão da educação e do racismo, um pouquinho já relacionado também à minha formação, né? Durante a graduação, né, durante 5 anos de graduação em psicologia, né, eu nunca tomei conhecimento, né, nunca me foi contado que a primeira mulher negra da América Latina, né? Foi uma analista, né? Uma psicanalista chamada Virginia Bicudo. Na minha graduação também não. Já. Você também não? Também não. Pois é. Então a primeira psicanalista da América Latina era uma mulher negra, né? Chamada Virginia Bicudo, e a gente não fica sabendo durante a graduação. É só um pequeno exemplo, né? E até porque, né, a nossa educação ela é eurocêntrica, né? A gente costuma, mesmo na graduação, a gente vai estudar homens brancos, né? Psicanalistas usualmente brancos, né? Filósofo, quando a gente pensa, são sempre filósofos homens, né? Também não é trazido a questão de filósofas, pensadoras, mulheres, né? E ainda menos mulheres negras, né? E aí, quando eu chego, né, nesse hospital estadual para trabalhar, né, eu percebo, né, que a maior parte da população, né, de pacientes daquele hospital tem cor, né, e era cor negra. Mas quando eu olhava para os médicos, eu percebia que a maioria desses médicos eram brancos. Na verdade, todos eram brancos, né? E é um exercício que a gente pode fazer sempre, né? Que ainda é assim. Ainda é assim. Muitos lugares, né? Nos mais elitizados, mais ainda. Sim. E por ser também um hospital-escola, né, os pacientes, né, as visitas aconteciam normalmente às 7 horas da manhã, né? Os pacientes, alguns estavam dormindo, né? Mas essa visita acontecia o médico e vários residentes, né? E era sem bom dia, né? Já vai tocando no corpo desse paciente, né? Que usualmente, né, como eu falei, a maioria, obviamente, tinham pacientes brancos, né? Mas a maioria
são pacientes negros, né? E que vão utilizar, né, o Sistema Único de Saúde. E aí a gente também já linka ali com a questão da desigualdade social. Né? Eu fiz também residência multiprofissional, né, no Hospital do SUS, na região aqui da Zona Leste de São Paulo, e eu também percebia isso muito, né? Isso que você está trazendo é uma questão muito relevante. E o quanto que falar com o médico é desesperador, assim, né? O paciente, ele acha que ele não pode se comunicar com aquela pessoa que está tão acima na cabeça dele, né? Como que eu falo? Eu não posso falar, é como se fosse uma relação que ela é muito, né? É uma relação muito desigual. Eu percebia muito isso. A gente atuava até, né, como psicóloga mesmo nessa interlocução, né, de, então, eu vou trazer ele aqui para você conseguir falar com ele e o médico se fazer uma linguagem acessível, que também às vezes não é muito fácil, né, para o paciente entenda, mas essa é uma questão muito, né, acho que na questão do SUS a gente percebe bem gritante essas desigualdades mesmo, né. Que a linguagem médica já é um sistema, né, uma linguagem ali de poder, né, e parece que quanto mais inacessível for, né, mais o poder vai se confirmando, né. E então isso foram coisas que já mexiam comigo. Acendeu um alerta. Exatamente, né? E esse período aí ainda no 2008, né? Eu fiquei nesse hospital até o ano de 2010, né? E aí acho que só em 2009, né, através da luta do movimento negro, né, é que vai existir a Política Nacional de Saúde Integral à população negra, né? Percebendo toda essa questão da desigualdade social, que não dá para falar em desigualdade se a gente não vai tocar no tema da questão da raça e do gênero, né? São questões que se atravessam, né? E aí eu fico pensando muito, né, nesse chamado mito da democracia racial, né, que na verdade é uma ideologia, né, que faz com que a gente pense que no Brasil não existe racismo, né? E essa ideologia, ela começa desde cedo, né? Até quando eu acho que a gente pensa assim, puxa, fulano tem curso superior, mas soltou um comentário racista, sexista, a gente fica assustado, né? Associando a questão do ensino, né? E talvez a gente devesse pensar que o ensino, a partir do momento que não toca nessas questões de raça, de gênero, quando no Brasil a gente só fala que as desigualdades sociais é fruto da luta de classes, né? Sem entender que classe é essa, né? A gente vai estar o quê? Formando pessoas que são racistas, sexistas, né? Então, às vezes, pessoas se surpreendem, né? Falam, puxa, mas veio de tal universidade tão renomada. Essa universidade ensinava, né, sobre isso. Eu não tive essa pauta. Se eu não tivesse tido aula com o Silvio de Almeida, que é negro, e que trouxe essa discussão para minha graduação, é uma pauta que eu não tive no colégio, não tive na faculdade. E assim, eu, depois que tive esse contato, comecei a me interessar e a buscar informações, né? Te despertou o interesse. Me despertou o interesse. Mas não foi uma coisa que... É isso, na graduação eu tive só o Silvio de Almeida, quer dizer, só, foi ótimo, né? Mas que abriu um portal, assim, gente, quantos professores eu tive na vida? Quanto tempo eu estudei na minha vida pra... Na graduação, alguém falar, existe essa questão. As próprias universidades não dão abertura, né? Minha colega do mestrado, minha amiga, ela fez um artigo, ainda não foi publicado, né? Mas será sobre, não a questão de gênero, mas não a questão racial, mas a questão de gênero, levantando quantas universidades, em geral, no Brasil, tinham disciplinas que abordavam questões de gênero. Assim, o número dela é muito baixo, de universidades que abordavam esse tema, porque não abordam, né? A gente não tem. Na psicologia, né, a gente tem muito pouco, né? E ainda existe... Eu acho muito legal você trazer essas questões, porque a gente ainda sofre, hoje que eu acho que está desconstruindo que a psicologia, né, a gente tem até no CRP falando sobre o quanto é importante, né, abarcar questões de gênero, abarcar questões raciais, que uma psicologia, de fato, precisa considerar essas questões. Até no código de ética, né? A gente precisa resguardar que não existam desigualdades. E o quanto, às vezes, isso não era, né? A gente fica preso, às vezes, numa psicanálise mais clássica, e aí o pessoal fala, né, das histéricas Freud, as histéricas de Viena, né? Uma coisa mais antiga, e o quanto é importante a gente ter... Eu trabalho com
a questão do feminismo, né, da questão do gênero na psicologia, e eu vejo que isso hoje é bem aceito, ainda bem, né, considerar e trazer as questões raciais. Eu acho que é incrível a gente abordar isso. Né? Sim, até porque o racismo ele causa um grande sofrimento psíquico, né? Mas como é que isso, por exemplo, aparece no consultório, né? Você que é psicóloga também, né? Quando a gente funciona, né? Quando tem toda essa ideologia que faz a gente acreditar, né? Na democracia racial, que somos um povo miscigenado e que está tudo certo, né? Porque eu até tenho uma avó que era negra, né? Uma tia que era indígena, né? Tem uma moça que trabalha na minha casa que é quase da família, né? Exato, Esse discurso. Mas não vai ter herança, né? Não, a partilha de bens não vai acontecer. Né? Então, isso é algo que também atinge, né, as pessoas negras, né? Porque não a questão da democracia racial, né, esse mito, né, que a gente começa realmente a acreditar nele, né? E aí é uma forma também de defesa. Né? Porque lidar com a violência do racismo não é fácil. É a melhor defesa? Não é a melhor defesa, né? Negar o racismo, porque o mito vai nessa função. Né? Não vamos falar sobre isso, aqui não existe essas coisas. Né? Então, muitas vezes esse sofrimento ele aparece, às vezes, através de um sentimento onde a pessoa sente que ela não pode errar. Né? Uma pressão constante. Né? Claro, mas isso é genérico, né? Mas quando a gente atende, né, uma pessoa negra, a gente tem que levar a questão da negritude, tem que estar presente para conseguir ouvir aquilo que o paciente está dizendo, né? Porque se a gente não entende toda essa questão do racismo estrutural, por exemplo, uma pessoa, né, um negro, que começa, né, a frequentar um restaurante, sei lá, chique, onde a branquitude usualmente é no espaço da branquitude, que não estava, né, e aí o negro começa a adentrar esses espaços. Né? E aí quando ele chega nesse restaurante, as cabecinhas, né, os pescoços já vão virando assim, né, e aí ele relata esse olhar, né, que o deixa constrangido e tudo mais. Se você não tiver essa escuta, né, preparada, né, que entenda, né, a questão do racismo como estrutural, você vai falar que o seu paciente é paranoico, está perseguido. Né? Que é isso aí? Imagina. Né? Então, né, essas questões, elas permeiam também a clínica. Né? Se a gente não considera as intersecções, né, a gente não consegue, de fato, trabalhar. Né? Se a gente não considera gênero, raça, classe, a gente não consegue, é impossível, né, a gente conseguir, de fato, entender um sofrimento profundo. Né? Se a gente entende o ser humano como uma coisa ali rígida, único, né? Tem o ser humano e não tem sem contexto, né? Antes de você chegar, a gente estava conversando um pouquinho e eu até falei que eu fui num determinado lugar, eu almoçar e tal, e foi um lugar que eu não me senti pertencente, sabe? Eu olhei e falei, nossa, eu não sei, achei que ali não era muito, talvez... E nem era um lugar caro, era só um lugar que eu não me senti muito bem. E quando eu tava dividindo isso com um amigo que é negro, tava eu, ele e a namorada conversando e tal, ela falou, eu também já trabalhei num lugar, também tive essa sensação. Ele olhou pra gente e falou, mas eu sempre me sinto assim. Esse é o meu padrão. E aí eu falei, caraca, é isso, entendeu? Tipo, eu, dentro do meu privilégio, não sei se é essa palavra, não tinha me tocado que essa sensação da minha galera inteira, ele é o único negro, sabe? Como que é? E aí, quando eu tava vendo uma entrevista, não sei se você chegou a ver o Olhos que Condenam, sim, depois eles dão uma entrevista, e aí um deles fala pra ele, na Oprah, ele fala... Quando eu entrei no camarim, vi que todo mundo era negro. E aí, nos bastidores, todo mundo era negro. E eu falei, nossa, olha só essa sensação de pertencimento que falta. E era o que a gente estava conversando também, que eu tenho essa amiga que faz psicologia, ela levanta sempre essas pautas do tipo, de como ela não se enxerga dentro do curso. Queria que você falasse se você sentiu isso dentro do curso e você hoje percebe uma modificação. Tem uma linha ali? Eu acho que hoje a gente teve alguns avanços também. A gente fala sobre, né, de um grande avanço. Sim, né? Mas existem várias formas, né, de você silenciar, né, o negro. Né? Uma delas pode ser através da questão do ensino eurocêntrico, né, quando a gente não entra em contato com a nossa própria história, né? O Fanon é um psicanalista, né, e filósofo, né, ele vai falar que o negro, né, é uma invenção do branco.
né, do branco europeu colonizador, né, que inventou o negro. E o negro, por sua vez, ele inventa a negritude, que é aonde a minha história foi silenciada, eu tenho uma necessidade de buscá-la, de entender, né? Por isso a questão da representatividade, né? A gente também, hoje em dia, tem a lei aí 10.639, que obriga as escolas, né, a falar sobre a cultura afro-brasileira, africana, né? Porque é muito diferente quando uma criança negra e uma criança branca estão na sala de aula, elas ouvem sobre a história contada segundo a versão do vencedor, né? E quando ela começa a descobrir quem é Zumbi dos Palmares, quem foi Dandara dos Palmares, né? Começa a ter uma percepção subjetiva da sua história que, às vezes, né, como o racismo também é institucional, parece que o negro, né, ele tinha uma condição ali praticamente inata a ser escravizado, né, dependendo de como você vai transmitir essa história, né. Então, quando a gente descobre que houve movimentos de resistência, de luta, isso vai ressignificando a nossa posição, né? E então é muito importante, né, a gente conhecer a nossa história até para conseguir inventar uma nova, né? Com certeza. E ainda na questão dessa democracia, desse mito da democracia racial, né, eu também comecei a me atentar muito sobre a questão dessa miscigenação, né? E usualmente a gente acredita, né, que essa miscigenação aconteceu assim numa boa. Natural, né? Pois é, e não foi, né? O homem, de novo, branco, europeu, colonizador, através, né, do ato do estupro, né? O Brasil é um país violento, sim, até hoje porque é fruto de um estupro também, sim, né? E mesmo a gente sabendo dessa violência, né, do colonizador, contra corpos de mulheres indígenas e mulheres negras, a gente ainda também acredita que o brasileiro é um bicho cordial, né? A gente reproduz essa fala, né, de que brasileiro é cordial. Exato. Quando a violência está exatamente na construção desse país, né? Você acha de onde a gente está agora, dessa sua fala, você acha que a gente está caminhando... A gente falou desse mito. Você acha que a gente está caminhando para um progresso? Ou parece que a gente está, porque a gente tem falado sobre... Não sei se deu para entender, mas... A gente de fato está melhorando ou só parece que a gente está? A gente fala sobre e tem as ações, né? Como, por exemplo, sim, essa questão da política voltada, né, para a saúde da população negra, né? Mas é assim, é tudo... Parece, às vezes, a gente fica muito cansado também, né? Porque as coisas vão acontecendo de uma maneira que não é na velocidade que a gente deseja, né? Mas hoje, a população negra ocupa lugares, né, que antigamente eram impensados, né? Inatingíveis, né? Que nem quando a outra mulher maravilhosa, né, a Lélia Gonzalez, né, filósofa, ela vai também contar, né, que mesmo após a abolição, a mulher negra ficava fixada naquele lugar que era da empregada doméstica, da babá, da mãe preta, até que ela consegue, né, em algum momento, né, do nosso ano, que seria no carnaval, né, ser vista como a deusa, né, a rainha, mas o quanto até então também era um lugar ali de um olhar, né, que vai hipersexualizar. Sexualização, né, muito grande da, sim, mulher negra, né, existe. Sexualização, acho que a sexualização da mulher já é enorme, da mulher negra muito maior, né. Teve até uma polêmica, não sei se vocês lembram, eu lembro de uma notícia vagamente, assim, mas vocês são da saúde, vão lembrar melhor, que não estavam dando anestesias para mulheres negras, porque supostamente elas eram mais fortes, né? Aguentavam mais. E da onde vem isso, né? Tá entranhado.
E por quê, né? Tipo, na minha cabeça é meio difícil, assim, de entender. Por que que... E é recente, não é uma coisa que você fala, não, na escravidão aconteceu, não, aconteceu agora. É que ainda representam escravidão, né? Que acho que, não sei, as pessoas não são mais escravas, mas muitas atitudes a gente ainda vê que... Na fala dela, eu lembrei muito que uma vez eu fui ver uma palestra que era mulheres negras, de mucamas a empregadas domésticas, porque foi meio que foi essa transição, assim. Tá bom, você não é mais escrava, mas você é o quê? Você é babá, você é empregada doméstica, e aí agora a gente começa a ver mulheres negras em posições importantes. É um processo mesmo. É um processo, né? Mas até nessa questão que você falou das anestesias e tal, né? Sedativos, tem um dado da OMS, né? Que vai falar que a mulher negra, né? Quando engravida, ela tem 2 vezes mais chance de vir a óbito, né? Seria a mortalidade materna. Né? Por quê? Eu não entendi o dado. Perante a mulher branca, por quê? Porque a gente vai ter o quê? A mulher, a gente vai perceber a mistura, né? Essa interseccionalidade da classe, da desigualdade, do negro, do gênero. Uma mulher negra, ela vai ter mais dificuldade, né, de ter acesso a um bom pré-natal, por exemplo. Ah, entendi. Pelo contexto social. Mesmo. Exatamente. Pelo contexto social, pelo contexto de gênero, pelo contexto de raça. Mais abandonadas pelos pais, né? Do bebê também, acredito, não sei se tem uma estatística sobre isso, mas acredito que sim, né? Eu não sei te citar agora, mas acredito que sim. Pelo que a gente olha, é o que parece. E então a gente vai vendo, né, que o racismo estrutural ele está entranhado aí, né, e ao mesmo tempo, né, às vezes a gente cai, né, nessa ideologia da democracia racial, né, como forma de, porque o capitalismo ele também faz a manutenção. Tá, né? capitalismo. E o direito também, né? O direito serve para isso, para manter as coisas exatamente como elas estão, assim. Sim. Por isso que a gente vai se engendrando nos lugares do tipo, não vai ser assim mais. Mas é para isso, é para proteger a propriedade privada, manter as coisas como elas estão. E até assim, a gente pensa lá na questão também da lei de terras, né, no Brasil, a gente vai perceber que ao povo negro nada de terra, né? Fica aí com os grandes latifundiários, até a questão também dos imigrantes europeus que aqui chegavam, né, para constituir sua vida, conseguiram ser beneficiados, mas aos negros não. E aí, quando a gente não insere, né, a população negra, né, num projeto de país, né, na sociedade, obviamente, são as pessoas onde a gente vai perceber os direitos humanos violados, né? Enfim. Né? Não, é muito legal. Eu estava vendo uma palestra sexta-feira do Alisson Mascaro, e ele fala uma coisa que me pegou bastante, assim, ele fala do capitalismo, ele fala, a gente está lutando por coisas que a regra do jogo é deles, então até quando a gente ganha, a gente perde. A gente está lutando, por exemplo, pensando numa reforma agrária, quando na verdade a gente tinha que estar falando que não deveria existir propriedade privada. Então, dentro do jogo que a gente está, a gente sempre perde. Então, se a gente não começar a debater as questões mesmas, assim, do tipo, o problema é o racismo estrutural e como que a gente atinge esse lugar? A gente sempre vai ficar falando em medidas paliativas mesmo, né? A gente tem que chegar e conseguir se assumir quanto racista, talvez, para mudar esse discurso. Acho que é o Florestan Fernandes que ele vai dizer que o brasileiro, né, ele tem preconceito em admitir que tem preconceito. Exatamente. Falo novamente, né, que eu acho tão importante da psicologia, né, do seu trabalho, de como é importante a gente abranger todas essas questões do lugar que que acho que você até comentou, né, que às vezes toma-se uma atitude meio por vagas defesas, de não falar sobre, né? E o quanto eu acho que é importante a gente falar sobre, a gente tem que falar sobre, a gente tem que considerar essas questões em todas as questões que a gente vai tratar, em todos os pacientes que a gente vai tratar, na vida, né? Em tudo. Eu acho que o quanto é importante, eu acho que o lugar de fala, né? O quanto é importante a gente lidar com tudo isso e falar cada vez mais, estudar cada vez mais e escrever sobre, né? E a branquitude se comprometer, porque né, a questão do racismo é a invenção do branco. Então ele também tem que falar sobre isso, não é? E repensar e se pensar mesmo, né? Eu tenho muitas amigas que são brancas, né? E às vezes a gente tem muitas amigas que são brancas
E aí a gente entra nessa questão de quando você se pensou branca. Nunca, né? Nunca. Uma vez uma professora falou uma coisa que eu achei muito curioso, assim, quando a gente começa a ler um livro, eu nunca imagino o personagem como sendo negro. A menos que fale, que seja uma coisa do tipo, porque é isso, ele mora em determinado lugar, então uma questão racial e tal. Mas eu começo a ler um livro, é tão automático na minha cabeça que esses dias eu tava lendo, eu nem lembro qual era, e aí um dado momento, era uma mulher falava, eu quanto negra, eu falava, nossa, ela é negra, tipo, foi muito... Eu me pego nisso, assim, a gente não percebe que é uma questão, que é uma questão. Né? Uma coisa muito enraizada demais, né? Enraizada demais. E o sexismo também vai atingir principalmente a mulher negra, né? Não sei se vocês lembram de uma história do até então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Rio de Janeiro tá de parabéns. Vocês Eu sei que as cariocas aqui... Vocês conhecem essa história? Ele vai entregar as chaves de um apartamento, né? Aí ele lá encontra com a Rita, que é uma mulher negra. E aí eles entram, né, no imóvel e o primeiro cômodo que ele vai diretamente para o quarto. E ela está acompanhando e aí ele fala assim, e aí, Rita, vai trepar muito nesse quartinho aí, né? Quantos homens você vai trazer para cá, Rita? Não satisfeito, ele sai, né, para a sacada lá do prédio e fala, olha, galera, ela falou que vai fazer muito canguru perneta, viu? E aí ela fica extremamente constrangida, ela volta, e aí acho que ela fala alguma coisa, eu vou fechar a porta, hein? E aí esse eu vou fechar a porta, hein? É também dos funcionamentos do racismo, né? Quantas portas do racismo não vai ter? Vai fazer você ter que fechar, né? Você se fecha para se defender. E também a questão do racismo de que vai fechar as portas para você não entrar mais aqui. Muito importante, né? Essa história não tem nem palavras para definir, Nossa, né? não tem... eu falo, paulista vota errado pra caramba, mas no carioca vocês também estão de parabéns, viu? É que a gente tem uns cariocas aqui hoje, eu falo, o Rio consegue estar pior que São Paulo ali, eu acho, né? Porque eles têm um histórico, né? O Paes, o Crivella, tá difícil. Difícil. Mas o quanto é importante, né, o que você traz da questão do feminismo negro, a gente discute bastante essas questões de gênero e sempre não dá pra gente, né, a gente tem que considerar, porque acho que a gente tá num lugar de pessoas que consideram, ainda existe meritocracia e tudo mais, né, e a gente não vê o quanto que cada um, a luta, todo mundo luta, né, mas o quanto que existe, acho que mais um degrau, né, mais uma coisa pra você escalar, né, então, a mulher já sofre muito, né, que a gente sabe, a mulher negra mais, a mulher negra lésbica e pobre, né, tudo isso acho que então muito importante, né? Assim, eu tô apaixonada, hoje foi uma tarde mega enriquecedora pra mim, assim, eu ouvi sobre seu projeto de vida e tantos outros, agregou muito, acho que a gente ainda vai trocar, a gente ainda vai conversar bastante, né, acho que a gente tem esses projetos. E não sei se vocês já sabem, mas sempre que a gente está acabando, a gente pede para que deixe uma indicação. Pode ser do que você quiser. Não, pode ser do que você quiser aí, para a gente continuar. Porque eu acho que uma das ideias do canal, é bom deixar isso bem claro, é que o que a gente está falando aqui crie uma pauta mesmo, assim, que as pessoas se animem em saber sobre. E aí falar, se você puder, onde as pessoas te acham, se quiserem entrar em contato, e a dica que você quiser dar. É um livro que transformou muito a minha vida quando eu li, e era uma época que eu precisava, assim, saber, né, quem são psicólogos e psicanalistas negros, né, e o que eles produzem, né? Eu encontrei a Neuza Santos Souza, né, que vai escrever o livro Tornar-se Negro, né? Então acho que é uma boa dica aí. E indicar também a Padê Editorial, que foi criada pela Tatiana Nascimento e a Bárbara Ismênia. O site é padê.lgbt, né? E se vocês entrarem lá, vão encontrar um livro meu também, chamado Inquietudes, né? Um livro de poesia e... Ah, eu vi seu livro! Eu vi seu livro! Vi na casa da Amanda, eu vi seu livro, maravilhoso. Acho que é isso. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter você aqui nessa tarde. Muito obrigada. Gente, muito obrigada para quem está com a gente todos os vídeos até agora. Continuem seguindo, continuem dando sugestões. A gente tem acatado algumas, tem ouvido. Sim. Sigam a gente nas redes sociais, se mantenham ativos, porque esse é um projeto lindo. Muito obrigada, gente. Um beijo. Beijo.